vai pregar a palavra de Deus nessa noite, né? Já convidamos o pastor Edivan para pregar a palavra de Deus. Pastor Edivan, graça e paz. Fique à vontade para transmitir a mensagem do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, né? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aí a honra, a glória e o louvor para todos sempre, né? Já nos encontramos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus para juntos, né? Adorarmos ao nosso Deus. Agradecemos a Deus aí pela vida de todos os ouvintes, todos os irmãos que estão aí do outro lado, os amigos que sempre estão ligadinhos conosco através da imprensa FM 104, através do Facebook Live, né? Deus abençoe a vida de todos, no nome santo e poderoso de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também já mando saudações aí para os irmãos que fazem a EAPF, todos os irmãos que fazem ali a EAPF. Deus abençoe a vida de todos. Mandamos aí a saudação para todos. Deus abençoe cada irmão ali que faz a EAPF. Deus abençoe. Estão todos ligadinhos aí no programa, né? A Voz Apostólica. Então Deus abençoe a vida de todos os ouvintes, os irmãos. E quero chamar a vossa atenção para a palavra de Deus. Esta palavra que produz vida, né? Essa palavra que produz esperança. Essa palavra que não é palavra de homem, mas sim a palavra de Deus. E o tema dessa mensagem de hoje, eu quero trazer uma mensagem hoje para o seu coração, para a sua vida, que traz como tema, né, os 10 motivos para crer na Bíblia, né? 10 motivos para crer na Bíblia. Bom, antes de nós iniciarmos aqui essa mensagem, quem já não ouviu alguém dizer que papel se escreve qualquer coisa, né? As pessoas falarem que papel se escreve qualquer coisa, e há quem diga que a palavra de Deus não é verdadeira, há quem diga que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por vontade humana, né? Então nós vamos aprender tudo isso aqui nesse estudo maravilhoso nessa noite. Eu creio que não vai dar tempo suficiente, mas pelo menos 1 ou 2 pontos desse estudo nós vamos falar para você, meu prezado ouvinte, que está aí do outro lado, ligadinho conosco. Deus abençoe a vida de todos. Mandamos um abraço para o nosso querido diretor Bruno, né? Deus abençoe a vida do diretor Bruno, sua casa, sua família e toda a equipe da Imprensa FM. Nosso querido Lucenil está aqui conosco na técnica de som. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Então, vamos ver aqui o primeiro ponto dessa mensagem, que traz como título 10 motivos para crer na Bíblia. Então vamos ver aqui o primeiro. Porque a Bíblia é uma obra literária. Porque um ser superior optaria em comunicar a sua vontade ao ser humano através da Escritura. Por uma razão muito óbvia, né? É a única forma de comunicação que poderia ser utilizada pelo homem e preservada da antiguidade até os dias de hoje. Por isso que Deus, ele usou, né,
a forma literária para trazer a sua palavra até nós hoje. Por quê? Um exemplo, se a palavra de Deus tivesse sido somente falada, então todos nós sabemos que todos os profetas já morreram, todos os pregadores, os discípulos já partiram, não estão mais aqui. Então, não teria mais como nós sabermos a respeito desta palavra. Então, por isso que Deus, ele ensinou ao homem a escrever a palavra dele, a registrar a sua palavra em vários materiais, né? E nós vemos, não está aqui descrito no estudo, mas eu lembro aqui de alguns materiais que são pergaminho, né? Papiro e até mesmo madeira, alguns tipos de madeira, e até mesmo na rocha, na pedra, nós vemos que foram escritos a palavra de Deus. Para quê? Para que ela pudesse ser registrada de uma maneira que alcançasse um longo período de tempo, para que passasse de gerações em gerações, para que as gerações futuras pudessem assim aprender e ouvir a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz assim: então o Senhor respondeu, escreve claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Está vendo aí? O profeta Abacuque escreveu, né? Nós sabemos que a Escritura Sagrada, a Santa Escritura, a Bíblia Sagrada, ela não foi produzida por sabedoria humana. Não foi produzida por vontade de homem algum, né? Não há a intervenção da sabedoria do homem na Escritura Sagrada. A Escritura, ela foi gerada pelo próprio Deus na mente do homem, para que o homem venha escrever aquilo que ele recebeu de Deus na sua vida. Então, veja que coisa maravilhosa nós aprendemos. Então, vamos aqui adiante. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia na versão NVI, ela diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Olha aí. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo fala aqui de uns livros que ele tinha e dos pergaminhos. Quando o apóstolo Paulo fala dos pergaminhos, ele está se referindo às sagradas escrituras. Aquelas escrituras que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso, meu prezado ouvinte, talvez você tenha pensado: eu não creio na Bíblia porque eu não sei como foi que a Bíblia apareceu. Foi invenção de homens, foi algum estudioso que assim escreveu. Mas quando nós examinamos as Escrituras, quando nós estudamos, examinamos, nós vemos que a palavra de Deus, ela é, desde Gênesis a Apocalipse, primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é a profecia. Nós vamos ver daqui a pouco mais sobre esse assunto. Então, veja bem. Quando vier o apóstolo Paulo, mandando um recado para os irmãos ali, conhecidos dele, disse: olha, quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e meus livros, especialmente os pergaminhos. Está vendo aí? Então, já aprendemos
algo maravilhoso. Vamos continuar aqui. Daniel capítulo 8, versículo 26, na Bíblia versão NVI, diz assim: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Então, para quem é um estudioso da palavra de Deus, para os grandes teólogos, né? Para quem gosta de estudar a palavra de Deus, nós sabemos que o livro do profeta Daniel é um livro escatológico. Escatológico, né? Escatologia é o estudo, né, das últimas coisas, das coisas futuras, das últimas coisas, escatologia. Então, nós vemos aí que, olha só o que é que diz em Daniel, capítulo 8, versículo 26. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Quer dizer, meus queridos ouvintes, prezados irmãos, olha como é maravilhoso examinarmos e buscarmos e pedimos a orientação do Espírito Santo de Deus para nos ensinarmos a palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus, ela foi escrita por homens que andavam na presença de Deus e foram direcionados e foram ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Alguns escreveram diretamente, ouvindo diretamente de Deus, através de sonhos, através de visões. Está vendo aí? Muito bem, pastor, querido irmão Danúbio, Deus abençoe. Nosso querido cantor Danúbio, Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela audiência. Está conosco aí na audiência o nosso querido irmão cantor Danúbio. Deus abençoe. Lucas Ventura também. Então veja aí. Olha que coisa maravilhosa. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. E quem era que saberia dessas visões que Daniel recebeu, senão somente o próprio Deus? Olha que coisa maravilhosa. Deus, o próprio Deus, disse para Daniel. Talvez nós aprendemos nesse versículo aqui coisas maravilhosas. Olha só. Talvez quando Daniel teve essas visões, quando o profeta Daniel teve essas visões de manhã e de tarde, então talvez o ser humano, como fraco que é, como falho que é, ele tivesse duvidado. Será que realmente essa visão que eu tive é de Deus? Será? Né? Porque nós sabemos que, quando lemos aquele versículo, daqui a pouco eu vou chegar lá, diz que nenhuma profecia, ela nasceu de vontade humana, mas nasceu diretamente do Espírito Santo de Deus, nasceu de Deus. Então nós vemos aqui uma profecia que veio diretamente, quente, do coração de Deus, para o coração do profeta Daniel. E o profeta Daniel, ele quis tutubiar nos seus pensamentos, mas aí ele ouviu a confirmação desta revelação da palavra de Deus através, olha só, o que aqui diz o versículo, vou ler novamente. A visão da tarde e da manhã que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois se refere-se ao futuro distante. Deus revelou ao profeta Daniel muitas coisas que iriam acontecer há milhares e milhares de anos. Mesmo depois da morte do profeta Daniel, aquelas visões que Deus deu ao profeta iria se cumprir e ainda se cumpre até hoje. E a palavra de Deus, ela é dessa forma. Então, veja que coisa tão gloriosa. Deus deu visões ao profeta, ao homem de Deus. Né? Então, nós vemos aqui, essas visões foram transformadas, foram escritas e feito aí a literatura da palavra de Deus.
Louvado é o nome santo do Senhor Jesus para todo sempre. Eu creio que todos os ouvintes estão entendendo, estão compreendendo essa mensagem, né? No início da mensagem, diz assim, 10 motivos para crer na Bíblia. 10 motivos para o homem crer na Bíblia. Você que diz que não acredita, que não crê na palavra de Deus. Então veja bem, uma mensagem falada não é anotada, né? Uma mensagem falada e não anotada se perderia em pouco tempo, não é verdade? Se tivesse sido só falada e não anotada, se perderia em pouco tempo. Por isso que Deus disse para Daniel, sela, quer dizer, escreve essas mensagens, né? Agora vamos ver aqui, mais à frente, em 2 Crônica, capítulo 37, versículo 14 e versículo 21, na versão NVI, diz assim, enquanto recolhiam a prata que tinham sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido datado por meio de Moisés. Olha que coisa maravilhosa. O livro da lei que havia sido datado por meio de Moisés. Então nós temos aqui provas concretas que realmente a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é vinda diretamente do coração de Deus para nós, né? Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Então, este livro que foi encontrado lá era e é a palavra do Senhor. E o povo de Judá, o povo de Israel, antes, muitos anos antes, não andaram de acordo com o livro, com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, não andaram de acordo. E hoje não é diferente. Quantas pessoas que estão andando sem ser de acordo com esta palavra? As pessoas estão andando segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio pensar. Aí diz, eu não creio na Bíblia, eu não creio na palavra de Deus, isso é coisa de homem, papel cabe tudo, qualquer um escreve, está totalmente enganado. Nós vemos que a arqueologia prova a veracidade da Bíblia. A arqueologia prova, né, a veracidade verdadeiramente da palavra de Deus, que é verdade, isso que nós estamos falando, isso que nós estamos pregando para você nessa noite. Nós vemos João, no livro do evangelista João, capítulo 21 e versículo 25, nova versão NVI, diz assim, Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha que coisa tão maravilhosa. Jesus, ele fez muito mais coisas. Jesus, ele fez grandiosas obras, coisas que não foram nem tudo, nem todos os milagres que Jesus fez, nem todos os sermões de Jesus, nem todos os seus ensinamentos foram registrados. Nem todos. Nesse versículo de João, capítulo 21 e versículo 25, diz que se toda a obra, ao pé da letra, fosse escrita, fosse para escrever, o mundo inteiro não caberia. Quer dizer, muita coisa Jesus fez aqui nesta terra. Muito milagre. Muitas famílias foram abençoadas. E nem todas foram escritas. Nem todos os seus milagres, nem todos os seus prodígios que Jesus fez foram registrados. Então, nós vemos aqui, somente através do registro escrito,
seria possível transmitir e garantir a autenticidade de um conteúdo ao longo dos séculos. Está vendo aí? Como que nós, nesta geração de hoje, quando os primeiros versículos foram escritos, então, essa geração de hoje não existia. Era as primeiras gerações. E nós sabemos que após os primeiros escritos, depois houve aí o dilúvio. Então Deus, né? Deus mandou o dilúvio sobre a face da terra e somente escapou Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé e as 3 esposas dos filhos de Noé. Cã, Sem e Jafé. Os 3. Então, veja bem. Então, mas os escritos foram preservados desde aquela época. Desde aquela época foi preservado a palavra de Deus. Para quê? Hoje, nessa geração de hoje, uma geração que não se importa com o presente, não se importa com o passado e não se importa com o futuro. Uma geração que não está nem aí para a palavra de Deus. Quantas pessoas que não dão ouvido a esta palavra. Mas bem-aventurado é aquele que dá ouvido à palavra de Deus. E mais bem-aventurado ainda é aquele que guarda esta palavra no seu coração. Então, nós vemos aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 16, NVI, diz assim: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Olha que coisa tão maravilhosa. Então, o apóstolo Paulo, ele fazia, né? O apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevia aquelas cartas e enviava para as igrejas para doutrinar as igrejas, para ensinar as igrejas, para ensinar os irmãos contra falsas doutrinas, contra falsos ensinamentos, contra falsos mestres, contra falsos profetas, contra falsos ensinos que já existia há mais de 2000 anos atrás. Então, nós vemos aí que quando o ser humano ele busca a palavra de Deus, busca conhecer a palavra de Deus, ele não será enganado por falsos ensinamentos. Ele não será enganado por falsas doutrinas. Está conosco Erli Ventura, né? Erli Ventura, Deus abençoe Erli. Erli Ventura e Dalila, sua esposa, Deus abençoe aí esse casal aí de artista, né? São artesão, né? São artesão, os dois aí. Deus abençoe o Erli. Vai aqui um abraço para o pastor Ivan, para o Erli Ventura, Lucas Ventura. Deus abençoe vocês aí. Então, meus irmãos, veja bem. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, nova versão NVI, veja bem, na versão NVI, declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as palavras escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, desta profecia, olha só, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Então, nós vemos aqui que se trata a palavra de Deus, ela se trata de um livro profético. A palavra de Deus é profecia para todas as nações. Então, eu queria deixar claro agora sobre essa história de profeta. Pessoas que se intitulam profetas e falam coisas que não está na palavra de Deus. Falam coisas que a palavra não fala. Olha o que é que esse versículo diz.
declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas desse livro. Nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que são descritos nesse livro. Olha só. Está falando aqui que a palavra de Deus, ela é a verdadeira profecia. Então, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Acreditam em qualquer coisa. A irmã fulana é profeta. Vai lá na casa da irmã fulana, que a irmã fulana tem um raio-x nos olhos. Vai lá. E essa irmã profetiza daqui, profetiza dali. Mas não acontece nada. Por quê? Porque não foi uma profecia de Deus. Aí talvez alguém pergunte, mas pastor Edivan, qual é a profecia de Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia de Deus para toda a humanidade. Se alguém ensinou a palavra a você, ensinou a verdade. Então receba e guarde no seu coração. Agora, se ensinou outra coisa, ou falou coisas com coisas que nem diz aí, então está fora da palavra de Deus. Então essas coisas não enganam. Não engana. Quem tem o conhecimento da palavra de Deus, aquele que busca conhecimento, ele não é enganado por doutrinas fora da palavra de Deus. Vamos aqui. A Bíblia não é somente uma obra literária. É mais primorosa obra literária da história do mundo. Nada se compara à Bíblia em termos de evidências históricas, arqueológicas e documentais, né? Há documentos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Há documentos que comprovam a verdade, as verdades que se encontram na palavra de Deus. Se atendermos, né, que Deus é um ser que sabe todas as coisas, né? Se atendemos que Deus é um ser que sabe todas as coisas, Hebreus 4:13, olha o que diz. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Tudo está ali, diante dos olhos de Deus. Tudo. Ninguém pense, eu vou andar por esses caminhos e ninguém vai saber. Eu vou andar por certos caminhos e os irmãos não vão saber. Eu vou andar por certos caminhos e o pastor, a liderança da igreja, não vai ficar sabendo. Ou eu vou andar por esse caminho, minha esposa não vai saber. Eu vou andar nesse caminho, meu esposo não vai saber. Mas, embora que pareça que as pessoas aqui da terra não saibam, mas a palavra de Deus diz que nada está oculto diante de Deus. Deus sabe. Então, por isso que diz que todos vão comparecer diante de um Deus todo-poderoso. Mas, pastor, o senhor está pregando juízo? Não, eu estou ensinando a palavra de Deus. Porque as pessoas entendem errado sobre juízo e sobre ensinar. Ensinar a palavra de Deus é algo tremendo, é maravilhoso. E querer condenar as pessoas é outra coisa. Não estamos aqui para condenar ninguém, nem julgar ninguém. Estamos para ensinar a palavra de Deus. Por quê? Há um versículo na palavra do Senhor que diz que Deus corrige aquele a quem ama. Então, por isso que Deus corrige o ser humano. Quando o ser humano anda fora da vontade de Deus, a correção de Deus vem sobre a vida daquela pessoa, porque Deus realmente ama o ser humano.
Então veja bem, ele pode todas as coisas. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Jeremias 32, versículo 27, diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Quer dizer que Deus, ele não poderia usar o seu poder, o seu Espírito Santo. Olha como as pessoas pensam pequeno. Deus, ele criou o universo. Deus criou os astros. Deus criou as estrelas. Deus criou o mar, criou a terra. Criou outros planetas fora da terra. Então, Deus não poderia fazer com que a mensagem, a sua palavra, fosse lançada na mente do homem para que o homem escrevesse. Deus só usou o homem para escrever, mas a palavra não é do homem. A Bíblia Sagrada é o único livro que o autor não é aquele que escreve. A Bíblia Sagrada é o único livro que o autor não é aquele que escreve. Quando um escritor aí conta uma história qualquer aí, então ele é o autor. Mas no caso da Bíblia Sagrada, não. O autor é Deus. O autor é o próprio Deus. Deus apenas usou o homem para escrever. Por quê? Deus pode todas as coisas. É igual as pessoas dizem: eu tenho fé. Mas não acredita que Deus pode agir na sua vida. Não usa essa fé para crer que Deus pode tudo. Aquele que deposita a sua fé em Deus, ele não anda cabisbaixo, resmungando e reclamando de tudo e todos. Não. Mesmo que ele passe por adversidade, mas ele usa a sua fé em um Deus poderoso e ele sabe que Deus vai agir na vida dele. Olha que versículo maravilhoso. Jeremias 32, versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não há nada difícil para Deus. Deus pode fazer tudo da forma que Ele quer. Né? Como Ele permitiria ser uma mentira, um livro em que um ser superior fala em primeira pessoa? Como é que Deus ia permitir alguém estar fazendo, digamos assim, outra palavra, chacota com o nome dele, ou zombando o nome dele? Deus não ia permitir isso. Certo que a palavra de Deus não se trata disso. A palavra de Deus se trata da verdadeira mensagem de Deus para nós, seres humanos. Mas Deus não iria permitir. Então, Deus, ele pode tudo. Então, se fosse algo que ele não tivesse permitido, ele tiraria fora. Ele passaria a borracha e apagaria. Quantos que se levantaram contra? Quantas vidas foram queimadas na fogueira? Quantas pessoas foram assassinadas no tacho de óleo quente, cortado a espada, foram enforcados porque creram na palavra de Deus? Quantos irmãos foram lançados aos leões porque creram na palavra de Deus? Como que alguém poderia ser jogado aos leões se não acreditasse em algo que fosse verdadeiro? Então a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus transforma o mais vil pecador. A palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus produz esperança. A palavra de Deus produz alegria. Uma alegria que o dinheiro não pode produzir. Uma alegria que todas as riquezas desse mundo jamais poderiam preencher. A palavra de Deus preenche esse grande vazio que existe no coração do ser humano. Né? Como que Deus permitiria? Louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos aqui,
Isaías 45:6, ACF, tradução ACF, né? Almeida Corrigida. Diz assim: para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. É por isso que nós, que servimos a Deus, não colocamos outro Deus em nosso coração. Não deixamos que outros deuses entrem no nosso coração. Por quê? A palavra de Deus diz: para que saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 6. Está vendo aí? João Ferreira de Almeida Corrigida. Então, vamos aqui. Declara ser o Criador de todas as coisas. Nós vemos isso. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou você, meu prezado ouvinte. Ele criou todo ser humano. Ele criou tudo que existe, foi Ele que criou. Olha o que aqui diz em Isaías 45:12. Na versão NVI. Diz assim: fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus e eu dispus o seu exército de estrelas. Está vendo aí? Que Deus poderoso, como é maravilhoso nós aprendermos a palavra de Deus, essa palavra que não foi produzida por vontade de homem, mas sim pelo Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ela também revela os atributos de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8, NVI. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós aprendemos isto na palavra de Deus. Quantas pessoas que dizem: ah, eu sou de Deus. Ah, eu sirvo a Deus. Ah, Deus é maravilhoso. Mas não perdoa seu irmão. Não estende a mão ao seu irmão para pedir perdão. Não abre sua boca para confessar e dizer: eu errei. Me perdoa, meu irmão. Porque quando isso acontece, o amor reina na vida do ser humano. Deus, ele não é assim, como é que se diz? Ele não é assim, ele não fala de amor. Deus é o próprio amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse versículo de 1 João diz que Deus é amor, nos afirma que Deus é amor. Então, como que eu posso dizer que sirvo a esse Deus se eu não amo ao meu próximo? Se eu não amo ao meu semelhante? Se eu não amo ao meu irmão? Quantas pessoas que, se você não fizer parte da mesma denominação que ele faz parte, ele não fala com você. Ele não fala com você. Então, falta estudar esse versículo da palavra de Deus. Agora nós vamos ver. É a sua natureza. João 4:24 diz assim: Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
que desafia o homem a comprovar o seu poder. Está vendo aí? Que coisa maravilhosa. Romanos 8:31. Que diríamos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, muitas pessoas interpretam esse versículo de uma forma não está correta, porque alguém interpreta esse versículo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou cada indivíduo, cada pessoa em todo o planeta. Mas esse versículo ele quer dizer o seguinte: que Deus amou pessoas em cada nação, em cada país, em cada estado, em cada cidade. Ele amou pessoas de outras nações. No caso, o conhecimento dos judeus era um povo que tinha um conhecimento limitado. E os judeus, eles queriam que a palavra de Deus fosse só para eles. E aí, essa história foi mudada. Porque a palavra de Deus, ela não é somente para os judeus, mas é para todos. Por isso que esse versículo fala isso. É para todos aqueles que crê. Nele não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo aí que coisa maravilhosa? Então tudo isso nós aprendemos na palavra de Deus. Ainda não passei o segundo ponto. Estou no primeiro ponto ainda. Também está conosco nossa irmã Gega Barbosa Edgleide. Deus abençoe, Edgleide. Sua casa, sua família. A sua fidelidade. Vamos ver a fidelidade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e o qual também o fará. Está vendo aí? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós vemos que Deus é fiel. Então Deus, a palavra que Deus fala, a profecia que Deus falou, ela se cumpre. E o que falta se cumprir ainda, vai se cumprir no final dos tempos. Mas não vai ficar nenhuma palavra da profecia que Deus deu para toda a humanidade sem se cumprir. Ela vai se cumprir. Né? Então diz assim: produziu literatura em um período de mais ou menos 1500 anos. É o período que foi o tempo, o decorrer do tempo que foi escrito as escrituras, né? A Bíblia foi escrita nesse período, aproximadamente 1500 anos. Então veja a importância. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 12 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Olha, quero frisar um pouquinho aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Aqui não está dizendo que os profetas falaram por si. Não está dizendo que os profetas falaram de si. Não. Mas está dizendo que Deus falou. Quando está dizendo Deus falou, Deus usou a mente dos profetas
e falou a sua palavra ao povo. Por isso que a Bíblia Sagrada é a verdadeira profecia de Deus para a humanidade. Não, esse versículo ele não fala, não, foi o profeta de si mesmo que falou. Por quê? Se fosse para o profeta falar de si mesmo, não era inspirado por Deus. Mas quando é inspirado por Deus, olha só, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha, por meio de Jesus que ele fez o universo. Vendo que coisa maravilhosa? E ainda tem pessoas que tem seitas por aí que dizem que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não é Deus. Manter a unidade deste conteúdo, mesmo utilizando mais de 40 escritores, com capacidades intelectuais diferentes que, a sua maioria, nem se conheciam. Está vendo aí? A maioria dos escritores nem se conheciam. Muitas das vezes nenhum nunca ouviu falar um do outro. Morreu sem ouvir falar um do outro. Mas o que acontece? Pois vieram em épocas e lugares diferentes. 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, diz assim: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Preste atenção nesse versículo. 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, diz: o rei Salomão era o mais sábio e mais rico de toda a terra. Agora veja bem. O que é que nós aprendemos com isso? Foram usados por Deus pessoas de toda classe, pessoas de alto gabarito, pessoas que tinham a maior posição social na face da terra. A posição de um rei era a maior posição social que existia. E além de ser um rei, ele era também o mais sábio de todos os reis da terra. Olha só. E o que acontece? Deus usou Salomão. Deus usou Salomão. Salomão não era só rei, Salomão foi profeta. Por quê? Porque Salomão escreveu o que Deus mandou ele escrever. O Espírito Santo de Deus colocou na sua mente, ele escreveu. Agora nós vamos ver. Eu creio que você está entendendo. Olha só, Mateus 4,18. E andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Está vendo aí? Deus usou o rei, muito riquíssimo, uma posição social no topo, mas também Deus chamou homens que não tinham posição social para fazer parte do chamado de Deus para transmitir a palavra de Deus para a humanidade. Chamou o rei Salomão e chamou os pescadores. Está vendo aí? Torna totalmente impossível atribuir o homem à autoria da Bíblia. É impossível. Você, prezado ouvinte, que tem dúvidas sobre esse assunto,
Você vai lá no YouTube, vai assistir essa mensagem. Porque você vai ouvir, você vai aprender. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Na nova versão NVI. Você vai ver assim. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, olha que coisa maravilhosa. Irmãos, as pessoas pensam que profecia é aquela pessoa que rodopeia e diz que sabe a vida da pessoa. Às vezes alguém já contou a vida da pessoa todinha para ele vai contar o que ele já ouviu, e as pessoas pensam que isso é profecia e que essa pessoa é profeta. Mas isso não é ser profeta. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que prega a palavra de Deus como ela é, sem arrodeio, sem temer falar a verdade, doa a quem doer. Isso é ser um mensageiro de Deus para a humanidade. Antigamente, existia uma função de um mensageiro. Ele ia levar a mensagem, ele não poderia mudar a mensagem. Se ele mudasse, ele perderia o seu emprego de mensageiro e talvez fosse morto. Não poderia fazer isso. Mesma coisa é a palavra de Deus, não se pode mudar. Escute, meu prezado ouvinte, você que está aí do outro lado, olha esse versículo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha o que é que diz, a hora já foi embora. Diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, quer dizer, toda a palavra de Deus, ela é uma profecia, provém de interpretação pessoal. O que significa isto? Que não foi o homem, o ser humano, por mais capacidade que ele tivesse intelectual, fosse estudioso. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem formado na lei de Gamaliel, era um homem que desde a sua meninice, a sua infância, já estudava muito. Todo fariseu, ele estudava muito. E o apóstolo Paulo, ele era formado na lei de Gamaliel. Mas o apóstolo Paulo, ele disse certa vez, olha, as minhas palavras não consistem em palavras de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quer dizer, ele disse, eu não falo de mim mesmo, eu falo o poder de Deus para vocês. E havia algumas situações que ele dizia, olha, eu quero dar esse recado, não é Deus que está dando, é eu que estou dizendo a vocês. Então o apóstolo Paulo, ele era sincero. Quando Deus dava a ele a profecia do céu, ele falava. E quando ele estava falando de si mesmo, ele dizia, não, irmãos, não foi Deus quem falou isso, sou eu que estou falando. Então, as pessoas hoje fazem o contrário do que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo pregava e ensinava a verdade. E as pessoas chegam e dizem, olha, Deus mandou dizer isso, dizer aquilo. Aonde Deus não mandou. Deus não mandou você dizer. Porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, homens santos de Deus, que andavam na presença de Deus, foram impulsionados pelo Espírito Santo de Deus e escreveram a palavra. Olha aí que coisa maravilhosa. É isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem sobre isso, né? E o tempo já foi embora. Estou ainda no primeiro ponto. No primeiro ponto. Eu vou trazer mais em outros no programa para a semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. O tempo já foi embora. Nós estamos no primeiro ponto dessa mensagem. Por quê? Uma mensagem muito maravilhosa, que é preciso que as pessoas creiam na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é viva. Diz assim, 2 Pedro 1 e 20 e 21, diz assim, antes de mais nada,
saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Está vendo aí? Homens da parte de Deus falaram, impelidos, quer dizer, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, estou aqui terminando essa palavra, vou trazer no próximo programa, continuar esse assunto. Então veja bem, não se deixe enganar. Não se deixe ser lesado por aqueles que se dizem profetas, que prometem coisas que não podem cumprir. Eles prometem coisas que só Deus pode fazer. Prometem coisas que não está ao alcance deles. E as pessoas acreditam. As pessoas dão ouvido a essas coisas. Mas não dê ouvido a esse tipo de mensagem. Mensagem que não vem da palavra de Deus, não aceite. Mensagem que não está de acordo com a palavra, não aceite. Há uns pregadores que andam dizendo na internet que a serpente teve relações com Eva e que Caim é filho do diabo. E as pessoas acreditam nisso. Nós sabemos que a palavra de Deus não diz assim. Pessoas que servem a Deus não observam a palavra de Deus e entram em seitas diabólicas, entram em seitas terríveis, porque não examinam as Escrituras, não pedem a direção do Espírito Santo de Deus. Eu tenho um recadinho para todos os ouvintes. Você que quer frequentar uma igreja, você que quer frequentar a religião, você primeiro confira se o que se está ensinando ali se está de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra de Deus, fuja de lá. Porque lá tem falso profeta e está falando o que Jesus não falou. E está dizendo que Jesus não disse. Então, fuja de lá. Quando eu, pastor Ivan, pastor Elisandro, estamos ensinando lá na Igreja Apostólica Poder da Fé, nós pedimos aos irmãos, confira na sua Bíblia o que nós estamos ensinando. Para depois alguém não dizer, não, essa palavra não está na Bíblia. Essa palavra que você disse não está na Bíblia. Está sim. Nós ensinamos o que está na Bíblia. Pessoas inventam, colocam julgos, fardos pesados nos ombros dos outros. E eles nem com um dedo querem mover, como Jesus Cristo disse para os fariseus. Vocês atam fardos pesados para que os outros carreguem, julgos e mais julgos, regras e mais regras, uma regra aqui, uma regra ali, mas vocês nem a primeira regra querem cumprir. Jesus falou isso aos fariseus. Vocês são hipócritas fariseus, Jesus disse a eles. Então, por isso, que a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Não estou falando aqui de palavras de sabedoria humana. Não. Mas estou apresentando a todos os ouvintes, a você que está me ouvindo pela live, esta palavra de poder. Amém? Então ficou aqui no ponto 2. Eu quero só frisar aqui o ponto 2. Já agradeço a Deus pela sua vida. O ponto 2 diz assim: porque a Bíblia traz as respostas. Olha aí. Parece algo simples dizer que a Bíblia traz as respostas. Afinal, muitos livros também respondem muitas questões sobre a vida. Mas a grande diferença é que a Bíblia contém absolutamente todas as respostas essenciais para o ser humano em um único livro. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, meu amigo, se você tem buscado resposta no terreiro de Umbanda, no terreiro de Macumba, se você tem buscado resposta no forró, se você tem buscado resposta
lá no mundão, na farra, na bebedeira, você não vai ter resposta para a sua vida. A resposta que você precisa para a tua vida está na palavra de Deus. Creia nesta palavra. Esta palavra é verdadeira. Esta palavra é santa. Esta palavra é pura. Esta palavra é viva. Esta palavra é eficaz. Deus abençoe você. E estarei falando no próximo programa, no segundo ponto dessa mensagem. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E dê ouvido a esta palavra. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Romanos, se não me falha a memória, Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido, sei que é lugar bem sossegado, onde o amor e a alegria sempre andarão de braços dados. Sei que o povo se convertindo busca ter a mesma afinidade de adorar um Cristo tão querido e viver apenas da verdade. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Num dia em que muitos não esperam, os céus como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos salvos subirão. Desperta, amigo, enquanto é tempo, pois breve virá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com... Muito bem, graças a Deus já estamos chegando aos minutos finais do programa Voz Apostólica. Queremos agradecer todos os amados irmãos e os amigos que acompanharam, o programa Voz Apostólica. Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. E se assim o Senhor nos permitir, na próxima semana estaremos aqui pregando e falando do amor de Deus para o teu coração. Que Deus abençoe a todos. Obrigada em nome de Jesus. Fiquem com Deus. cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória Bem, todos irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência. E até a próxima semana.
descer.